E eu convido para que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 23 a 27. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar. Deus bendito, obrigado porque o Senhor mandou o teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado porque Cristo não fez caso de ser igual a Deus, igual ao Senhor, mas Ele se humilhou, se esvaziou, se tornou um de nós, e de forma voluntária se entregou naquela cruz. Obrigado, ó Pai, porque todos os privilégios que nós temos diante do Senhor são resultado desse sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que Ele não permaneceu morto, Ele está vivo e um dia vai voltar para nos buscar. E todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós somos fortalecidos, a nossa esperança é fortalecida e nós sempre trazemos à memória tudo o que Cristo fez por nós. Portanto, eu rogo ao Senhor que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir, dá-nos entendimento e clareza a respeito da Tua palavra, para que não possamos participar desse momento de forma indigna. Pai, ajuda-nos, ensina-nos, trata o nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Certa vez conversando com um jovenzinho e um adolescente, pré-adolescente, falando se ele entendia, ele já caminhando para a sua pública profissão de fé, e perguntei se ele entendia o que era a ceia, se ele sabia o que era esse momento. Ele falou: olha, eu entendo que é um momento de muita tristeza na igreja, porque toda vez que eu vejo meus pais tomando, eles quase choram, eles estão tão tristes e quase choram ao participar desse momento. Eu falei: olha, tem esse lado de tristeza, sim, pelo que Cristo fez, mas esse é um momento de festa, de alegria, e eu queria, assim, daquela forma como eu apresentei esse momento para aquele jovem rapaz, eu queria que a gente pudesse ver a respeito do que o apóstolo Paulo nos orienta também a respeito desse momento. A igreja evangélica reconhece duas ordenanças ou dois sacramentos que Cristo instituiu e que isso deveria ser repetido até a volta dele. O primeiro desses sacramentos é o batismo. Todo aquele que crê, que seja batizado. Na grande comissão, os discípulos deveriam ir, pregar o evangelho, ensinar e batizar. E logo em seguida, o próximo passo a isso, a gente vem não como uma sequência exatamente cronológica, o que a Bíblia traz para nós aqui, que deve ser dessa forma, mas nós entendemos que todo aquele que crê, seja batizado, e em si ele professa a sua fé, e agora ele pode participar da mesa do Senhor, chamada ceia, santa ceia, comunhão, ou também eucaristia, porque esse termo significa dar graças, e nós vimos aqui, lemos, que Cristo tomou o pão e deu graças, por isso que esse momento também é chamado de eucaristia. Porém, é extremamente sério participar desse momento com o coração despreparado,
você participar desse momento aqui de uma maneira descuidada. Alguns versículos à frente aqui no capítulo 11, versículo 30, ele diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que estão mortos. A mão de Deus pesando sobre essas pessoas, porque eles deturparam, eles mancharam, eles perderam o senso, o sentido, a razão do que esse momento significava, e a mão de Deus foi muito pesada sobre eles. É sério a gente participar desse momento, apesar de ser um grande privilégio. Mas como que nós podemos participar sem trazer peso, sem trazer juízo, sem trazer simplesmente essa tristeza para a nossa vida? E Paulo, o apóstolo Paulo, vai nos orientar a respeito disso. A ceia é uma oportunidade de crescimento e de bênção na vida do cristão. Aqui nós somos alimentados, aqui nós somos e temos a nossa esperança revigorada a respeito do significado dessa ceia. E olha só, vamos entrar no texto aqui para a gente ver. Antes de Paulo falar da maneira e o significado dessa ceia, ele apresenta alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja de Corinto, e ele vai repreender esses irmãos. Sempre quando eles iam comemorar a Páscoa, era uma grande festa. Eles se reuniam, o povo de Deus se reunia, a igreja se reunia para uma grande celebração. Eles tinham um grande banquete. E olha que isso já acontecia desde a época em que Jesus Cristo subiu aos céus. Quando a gente lê Atos do capítulo 2, como que a igreja primitiva se portava, dizia que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão de casa em casa, e celebravam isso aqui na casa uns dos outros. Então eles se reuniam, era meio que um junta-panelas. A nossa igreja antigamente fazia isso, até pouco tempo fazia isso, juntava todo mundo, cada um levava um prato e todo mundo se fartava. Era a oportunidade daqueles que eram mais favorecidos de ajudarem, auxiliarem aqueles que não tinham tantas condições, e era a oportunidade desses que não tinham condições também de poder ter uma mesa extremamente farta e desfrutar disso. Era o povo de Deus cuidando do povo de Deus. Mas o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto? Quando a gente volta alguns versículos, versículos 18, 17 para frente, Paulo vai denunciar alguns problemas que estavam acontecendo, os quais a gente também tem que tomar muito cuidado. Lembra quando alguns falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E agora Paulo falou: olha, vocês estão se juntando numa festa do povo de Deus, e há grupos entre vocês estão divididos. Como assim? Mas não só isso, está acontecendo que aqueles que são mais privilegiados têm os seus grupos agora fechados, levam muita comida, se fartam, comem em excesso. Aqueles que são necessitados estão passando dificuldade, não se achegam a essa mesa, e inclusive vocês estão se embebedando, se embriagando nessa grande festa que está acontecendo, e ainda vem-se a chegar à mesa do Senhor. Era gente que fazia acepção de pessoas, era gente com o coração completamente despreparado. E aí o versículo 20 diz que quando eles se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que eles comem. E o versículo 17 fala: porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Nessas condições, uma igreja dividida, um coração despreparado, quando se achega à mesa do Senhor, agora Paulo está falando: você sai pior do que você veio, porque você está cada vez mais distante uns dos outros, e principalmente distante de Deus. Mas Paulo, de uma forma paciente com aquela igreja, com aquele povo, ele começa a reensinar, porque ele já tinha falado a respeito disso aqui, mas ele passa a mostrar novamente qual o significado desse momento da ceia e da mesa, e depois ele fala como participar de uma maneira digna. Então ele começa aqui para nós, mostrando o significado, em primeiro lugar, a respeito da ceia do Senhor. Ele diz, versículo 23, já entrando no texto que nós lemos, e aqui nós temos alguns detalhes interessantes, porque ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
Não se sabe exatamente como que o apóstolo Paulo recebeu isso daqui. Se foi pelas revelações que ele teve, quando ele fala isso para nós também, ainda em 1 Coríntios, de algumas revelações que ele teve do próprio Senhor Jesus, de coisas que ele teve que contar diretamente, ou se foi através de uma tradição oral, de pessoas que contaram para ele. Mas Paulo introduz esse momento aqui dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, porque ele está falando a respeito da autoridade desse discurso dele, não nele mesmo, mas ele está dizendo, porque o que Cristo disse, o Senhor disse, é isso que eu estou entregando para vocês. E quando a gente olha nos evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, nós vemos o discurso de Paulo extremamente semelhante, inclusive algumas palavras idênticas, iguais ao que os outros apóstolos disseram. Então ele começa dizendo aqui, eu recebi do Senhor e vos entrego, pode confiar, porque o que eu estou falando aqui para vocês vem do Senhor, não é coisa que eu estou inventando não. Pode confiar aqui que o que eu recebi do Senhor agora eu vou entregar para vocês. E aí ele começa o discurso. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão. Ele começa já ensinando para nós o que significa isso. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Olha só, 2 coisas completamente diferentes acontecendo no mesmo cenário com Jesus Cristo. Agora volta lá para aquela mesa da última ceia, em que Jesus está com seus discípulos. O que aconteceu naquela noite? Jesus foi traído. Mas o que Jesus estava fazendo exatamente naquele momento? Conquistando o seu povo, através do sacrifício que ele faria naquela cruz. Poucos momentos depois, ele foi entregue no madeiro. Enquanto Judas, e na verdade Satanás, por trás de tudo isso, planejando como tirar a vida de Jesus, Cristo já tinha planejado como ele entregaria a sua vida pelo seu povo. Jesus não foi pego de surpresa, não. Mas o texto diz aqui, naquele momento em que Jesus foi traído, o maior símbolo, o maior evento que Cristo fez e passou, e foi o que aconteceu na vida dele, por causa da igreja, foi exatamente isso que aconteceu. Ele entregou a sua vida, no momento em que ele foi traído. E o texto então nos diz, nesse momento, ele tomou pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. E eu quero que a gente possa discorrer cada um desses detalhes desse texto aqui. Ele diz, pegou o pão, deu graças e disse, isso é o meu corpo. Claro que Cristo já tinha ensinado antes que ele era o pão da vida, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a água da vida, de uma maneira simbólica. E o que Jesus está dizendo aqui, pegando aquele pão, dizendo esse é o meu corpo, não era literalmente aquele pão sendo transformado, ou que ele carregava características do corpo de Cristo, mas ele representava o que Cristo ia fazer naquele madeiro. Isso que eu estou falando para vocês é que Cristo disse, foi tema de uma grande controvérsia que houve no século XVI. Foi um grande debate que houve inclusive entre os reformadores. Não foi gente de fora, foi gente de dentro que começou a interpretar isso aqui e falou, olha, o que Jesus está querendo dizer a respeito desse, isto é o meu corpo. Isso precisa ficar claro para nós, porque chegou Lutero, entendendo essas palavras, sendo um pouco mais literal, ele não entendia que esses elementos se transformavam no corpo de Cristo, que você estava comendo o corpo de Cristo, mas Lutero entendia que de alguma forma Cristo estava naquilo de forma real, física, de uma forma física. Então, vem depois dele um outro reformador, chamado Zwingli, ele falou, gente, não tem lógica, não tem como Cristo estar presente de forma real e física nesse pão, ele estando junto com o pão. Quando você come, aquilo é um elemento, mas Cristo vem junto com aquilo te alimentando, porque se Cristo está naquele pão, não tem como ele estar no céu, corporalmente, apesar de nós entendermos a onipresença de Deus, mas a sua fisicalidade, isso era impossível. Então Zwingli fala, olha, não tem nada a ver com Jesus presente aqui, isso aqui simplesmente é um memorial.
Nós simplesmente lembramos. Quando Jesus fala, isso é meu corpo, comer e fazer isso em memória, nós simplesmente lembramos. E Jesus de nenhuma forma está presente aqui nesse momento. Mas então chega Calvino, que nos dá uma grande luz a respeito disso. Ele fala, olha, isso que vocês estão falando aí não tem a ver com o texto bíblico, nós estamos simplesmente dizendo a respeito de uma linguagem figurada, de que Jesus está dizendo, isso é meu corpo, ele significa, e quando nós ingerimos esse pão, não existe nada mágico, não existe transformação no corpo, mas porque nós já estamos unidos a Cristo, isso aqui significa simplesmente a comunhão que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos alimentamos desse pão, nós sabemos que Cristo está presente aqui de uma forma espiritual e real, nos alimentando. Ele está conosco aqui. Isso precisa ficar claro, porque não existe nada de mágico nesses elementos. Não é porque nós o ingerimos que agora existe algo muito especial que vai transformar as nossas vidas. O poder disso não está nos elementos, mas está naquilo que ele simboliza, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso representa a comunhão que nós temos com o nosso Senhor. Por isso ele disse, é o meu corpo. Então ele continua depois dizendo que é dado em favor de vocês. Isso aqui também é um detalhe muito interessante, porque antes ele deu graças ao pegar o pão, disse, isso é meu corpo que é dado por vocês. Isso aqui tem uma profundidade belíssima, porque quando a gente vai para João capítulo 10, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E aí, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso aqui é importante nós sabemos, porque Jesus, como eu disse, não foi pego de surpresa. Ele foi para aquela cruz não é porque Judas o traiu, mas porque o Pai, o Deus Pai, na sua infinita sabedoria, resolveu entregar o seu Filho único para morrer naquela cruz. E como nós vimos Jesus falando que ele não foi amarrado, ele não foi chorando, ele não foi contrariado, esperneando. Ele diz, eu voluntariamente a dou. Isso aqui já no plano da eternidade, na agenda de Deus, na agenda de toda a Trindade. O Pai chegou para o Filho e disse, Filho, eu vou te dar, eu vou te entregar para morrer no lugar de alguns inimigos meus, mas eu vou comprá-los, e você é o preço. Jesus vira para o Pai então e diz, o Filho vira para o Pai e diz, tudo bem, eu vou, de forma voluntária. Jesus não foi obrigado a estar naquela cruz, não foi Satanás que bolou um plano mirabolante, pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo diz que se Satanás tivesse noção do que aquela cruz significaria para o povo de Deus, eu creio que ele jamais teria planejado a morte de Cristo. Então Cristo fala, esse é o meu corpo que é dado de forma voluntária, eu faço isso por amor a vocês, isso é prova do amor do Pai, do meu amor por vocês. E ele termina dizendo, façam isso em memória de mim. É exatamente o que o versículo termina falando. Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que nós participamos desse momento, do pão, que nós partilhamos juntos, isso vem à nossa memória, não é simplesmente um memorial, mas nós sabemos que Cristo em comunhão conosco nos alimenta, nos fortalece, mas nós trazemos à memória tudo aquilo que foi conquistado por nós na cruz. Foi por essa cruz que nós fomos salvos, fomos libertos, foi esse sacrifício expiatório no nosso lugar, sacrifício que jamais nós poderíamos pagar por conta dos nossos pecados. Aquela pena que estava sobre o seu nome, sobre o meu nome,
agora ela foi rasgada, porque Cristo cumpriu em nosso lugar naquela cruz. Esse é o corpo que foi dado. Portanto, ele diz: façam isso em memória de mim. Sempre que nós participamos, essas coisas vêm à nossa mente. Cristo já conquistou tudo por nós naquela cruz. Ele é o Cordeiro perfeito, aquele sem mácula, sem mancha, sem defeito algum. É esse Cristo que deu a vida dele por você. Mas logo em seguida, ele diz aqui, versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, lembre que ele estava numa mesa muito farta, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E aí ele repete a ordenança de antes: fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Mais um significado muito profundo e importante para nós. Ele pega o cálice então e diz: esse é o cálice da nova aliança. Hoje de manhã nós falamos a respeito de uma sala de escola dominical cujo tema é aliança. E é exatamente para entender de uma forma pormenorizada, bem profunda, o que significa essa aliança que Deus fez com o seu povo. E Jesus Cristo agora vai falar: essa é a nova aliança. Essa história de aliança ou de pacto, que a gente chama também, começou lá no Jardim do Éden, quando Deus falou para o homem: olha, você não pode comer daquela árvore ali, porque senão você vai se tornar conhecedor do mal e da morte. De alguma forma, Adão sabia o que era morte, e ali Deus faz uma aliança, um pacto com ele. Não é algo, uma aliança bilateral, em que o homem fala: olha, eu estou com o Senhor aqui, Deus. Deus simplesmente chega para ele e fala: eu vou cumprir a minha parte, porque eu sou Deus. O que eu espero de você é obediência. Obedeça, viva. Desobedece, você vai saber o que é morte. Então o homem desobedece. Ele passa agora a ser conhecedor de uma forma mais explícita o que seria a morte. Vem Noé, vem Davi, Deus sempre reafirmando o seu pacto. Agora, olha, óbvio que dentro do plano soberano e eterno de Deus, agora chega o filho, fala: chega disso. Tem que haver alguém que vai pagar, o homem desobedeceu, é a morte, tem que haver derramamento de sangue. Ele pega o cálice. Esse é o sangue da nova aliança. Precisa de um sacrifício perfeito, precisa de obediência perfeita. Eu vou me entregar naquela cruz. Quando a gente vê esse cálice, participa disso, também nós trazemos isso na memória. Fala: façam isso todas as vezes em memória de mim. Lembre-se do pacto de Deus com o seu povo. Ele é fiel. Aquilo que ele começou lá atrás, ele vai completar para a honra e para a glória dele. E isso tudo foi realizado naquela cruz. Então, todas as vezes que nós participamos, nós olhamos para trás, nós resgatamos na memória tudo isso que Cristo conquistou por nós. Lembramos do pacto de Deus, da fidelidade dele também. Mas versículo 26 agora nos faz olhar para frente, e isso que renova a nossa esperança também, porque ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ao participarmos desse momento, nós não só trazemos na memória aquilo que já aconteceu, mas nós lembramos que Jesus vai voltar. E aí sim a nossa esperança agora é alimentada, é restaurada, e fala: agora sim eu posso lutar, agora sim eu posso esperar, porque eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei quem faz por mim, eu sei quem firma meus passos. Esse Jesus vai voltar, e nós sempre trazemos isso na nossa mente. Esse é o significado da mesa do Senhor. Quando você participar hoje desse momento, lembre-se sempre disso. Traga na memória aquilo que pode trazer esperança, que Cristo já conquistou, e o que ainda vai ser conquistado na plenitude quando Ele voltar. Mas agora, Paulo vem nos dizer de uma maneira
um pouco mais enfática. Como que a gente pode participar de modo digno? Veja que ele não está dizendo como a gente pode ser digno de participar da mesa, mas como participar de modo digno. Existe uma diferença aí, porque é exatamente o que ele vai mostrar para nós aqui no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como participar de modo digno? Em primeiro lugar, é vendo a minha indignidade de participar desse momento. Porque quando eu me examino, eu olho para o meu coração, quem de nós aqui pode falar, opa, eu sou digno de participar disso daqui? Eu acho que eu mereço. Cristo fez isso por mim, eu mereço estar aqui. Esse examinar, em primeiro lugar, mostra e leva você a enxergar a sua indignidade, mas também nos faz abraçar cada vez mais a graça do nosso Deus, porque tudo que aconteceu naquela cruz foi por amor, foi pela graça, foi esse favor imerecido de Deus por nós. Eu vejo a minha indignidade, mas eu reconheço a graça de Deus sobre a minha vida. É por Ele, é pelo Deus Pai, é pelo Deus Filho, e agora o Espírito Santo aplicando isso em nós, é que nós podemos participar disso daqui. Mas o examinar-se a si mesmo também nos traz a ideia de olhar para o nosso coração diante dos nossos pecados, não só para reconhecer a nossa indignidade, mas reconhecer caminhos que precisam ser mudados. Porque o que Paulo estava fazendo aqui com aquele povo era denunciando exatamente o pecado daquele povo. Olha a forma como vocês estão participando disso daqui. É interessante aqui que no versículo 22 ele fala: que vos direi? Eu não sei nem o que falar para vocês aqui. Tamanha vergonha que vocês estão proporcionando aqui para a mesa do Senhor. É o momento da gente olhar para o nosso próprio coração, não é olhar para o lado. Falei, esse irmãozinho aqui, não sei não, viu? Está participando aqui, mas não sei se poderia não. É o momento de olhar para dentro. E aí ele diz: examine o seu coração, examine a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir falar a respeito disso aqui, porque fala examine-se e coma. Ele não está dizendo examine-se, veja a sua indignidade e se afaste da mesa, porque exatamente nesse momento, quando eu vejo os meus pecados, vejo as minhas falhas, as minhas fraquezas, é que eu devo participar desse momento, falando: Deus, tem misericórdia, eu não sou digno, eu não consigo, mas é pela graça do Senhor, e isso deve trazer no nosso coração arrependimento, porque a cruz de Cristo exige de nós, a fé que Deus exige de nós envolve arrependimento. Não é simplesmente falar: poxa, eu sou um pecador, eu realmente sou miserável mesmo, e vou participar, porque eu tenho que examinar, não é isso não. Paulo está falando: examine-se, tem coisa que precisa ser mudada, assuma um compromisso diante de Deus, e assim participe. Lembre-se do que Cristo fez por você naquela cruz, mas abrace a graça do nosso Deus, reconhecendo que é pelo poder dEle que nós podemos vencer isso, é pelo poder dEle que nós podemos caminhar. Mas muda de atitude, meu irmão, porque aquele que toma de forma indigna vai ser réu do corpo e do sangue. Esse é um momento muito sério, como eu disse, para aqueles que não assumem uma postura de santidade assim como Deus requer, como filho, andando na presença dEle. Mas é um momento de grande alegria, porque eu sei o que Cristo conquistou por mim naquela cruz. Que a gente possa celebrar esse momento realmente com alegria. Certa vez, também, falando a respeito do momento de ceia, uma banda tinha tocado, isso não aconteceu aqui não, uma banda tinha tocado uma música muito alegre, falando a respeito de Cristo, do Cordeiro, e aí uma irmãzinha chegou para a banda e falou: olha, vocês não façam isso mais não,
porque ceia é um momento que a gente tem que, é de contrição, a gente tem que ficar triste pelo que Jesus fez. Aí eu ouvi aquilo, aí eu não consegui me segurar, eu tive que ir lá, falei, irmã, a gente tem que cantar e buscar alegre mesmo, porque agora Cristo está nos fortalecendo, e eu sei que Ele vai voltar para me buscar, e eu preciso de força, eu preciso da graça de Deus para resistir, para caminhar, para lutar, para permanecer em pé nos caminhos dEle. E é nesse momento que a gente é fortalecido, pela graça dEle, que a gente possa participar desse momento, arrependendo dos pecados, assumindo postura de santidade, discernindo o corpo, sabendo quem Cristo é, o Cordeiro, o meu Salvador, o Filho de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Talvez você está aqui conosco nessa noite e ainda não reconheceu Cristo como seu Senhor. Eu quero que você também examine o seu coração. Esse é o convite que Cristo faz para você nessa noite. Entregue a sua vida a Ele. Confie nesse sacrifício, porque um dia Ele vai voltar para julgar a cada um de nós. Eu espero que você esteja em pé diante dEle. Se você já crê nessa verdade, mas por algum motivo tem se esquecido da cruz de Cristo, ou então, como Paulo diz aqui, que todas as vezes que a gente toma isso daqui, a gente anuncia a morte do Senhor, e você tem esquecido de anunciar quem Cristo é através das suas atitudes, assuma um compromisso diante dEle.